Pessoal, terceiro bloco, nós fechamos o bloco anterior falando da soma das penas, né? Vamos agora falar efetivamente, falamos da soma das penas, que as penas serão somadas, em somadas serão divididas e fracionadas de acordo a poder encaixar para cada caso, é um caso, como eu sempre digo, e em determinada situação para fazer o entendimento que seja, em que, se for o caso, ser concedido o benefício do livramento condicional. Virando a página do que nós falamos, vamos para o artigo 85, que traz a questão das especificações das condições. Lembra que eu falei no vídeo anterior? As condições são aquelas que fazem com que, em o cidadão se enquadrando, se encaixando nessas condições específicas, ele pode ter direito a ter o benefício ou não. Tá? Então, o que diz o artigo 85 do Código? A sentença especificará as condições a sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Ou seja, a sentença vai dizer, fica condicionado o livramento às condições A, B, C, D. Ele tem que ver se há a possibilidade de encaixe nessas condições. Do que nós estamos falando, professor? Vamos abordar agora. Quais condições nós estamos falando? São duas categorias que se dividem em obrigatórias e facultativas. Vamos primeiro analisar as obrigatórias. Quais são? Obter uma ocupação lícita dentro do prazo razoável se for apto ao trabalho. Ou seja, quer ter o livramento condicional? Qual vai ser a tua ocupação lícita lá fora? Tá? Vai fazer o quê? Vai trabalhar por um mês, não é um prazo razoável. Não chega. Então, foi contratado de ter experiência por 6 meses numa indústria. Beleza? Vamos lá. Livramento condicional, se encaixar em todo o contexto. Tá? Um exemplo. Comunicar ao juiz periodicamente sua ocupação. Ele saiu direcionado a trabalhar numa empresa de calçado. Ficou um mês, mandou todo mundo embora, foi embora. Não vai trabalhar mais. Ele tem a obrigação de periodicamente manter o judiciário informado, o juiz informado, da sua ocupação. Ele trocou de empresa? Tem que comunicar o juiz para que esse tenha ciência de onde ele está trabalhando, em que situação as coisas estão acontecendo, até para verificar se posteriormente as coisas estão andando como deveriam andar. Tá? Outra observação, não mudar de território da comarca na execução, sem prévia autorização. Ou seja, não mudar de comarca sem comunicar aos órgãos competentes. Diga-se o juiz. Eu estou na comarca de Santa Cruz e vou me mudar para a comarca de Bagé. Posso? Se for autorizado pelo juiz. Se não, não. E há necessário, se eu fizer isso por conta própria, eu poderei ter o meu benefício revogado. Tá? E as condições facultativas, as que eu falei antes, são obrigatórias. Agora eu estou falando das facultativas, ou seja, das que não são obrigatórias, das que podem ser impostas ou não. Bom, o que acontece? São 3 que eu tenho aqui para a gente abordar em síntese. Quais são? Não mudar de residência sem comunicação ao juiz ou autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Não, eu me mudei, eu morava no bairro X e vou morar lá no interior. 50 km para o interior. Se não fizer a comunicação, será considerado foragido. E tchau. Tá? É revogado e vai ser recolhido. Tá bom? Outra. Recolher-se à habitação em horários fixados. Se for determinado que ele não pode ficar fora da sua casa às 20 horas, ele tem que estar dentro de casa até às 20 horas. Se for pego por uma denúncia ou por órgãos de segurança após as 20 horas, ele vai ter o seu benefício revogado e ele volta para o xadrez. Tá? Outra, não frequentar determinados lugares. Não pode frequentar em determinadas situações boates, locais com grandes aglomerações, etc, etc e etc. Em qualquer momento que descobrir uma dessas opções ou essa última, ele terá cortado a sua regalia. Tá bom? Bom, pessoal, essa é uma observação também importante. Mas nós temos a abordagem do artigo 86. Tá? O que diz o artigo 86? Que faz uma abordagem de continuidade quando a gente falou da revogação. Eu comentei anteriormente sobre a revogação. Vou fazer agora um comentário efetivo sobre a descrição da revogação. O que diz o artigo 86? Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado por pena privativa de liberdade em sentença recorrida. Ou seja, ele está sendo beneficiado pelo livramento condicional. Beleza, entendi. Durante este benefício, durante esse período todo, ele já respondia por um outro processo, que estava para ser
efetivada a sentença ou não. Tá? Ou seja, ele já estava em recurso, ele tinha sido condenado, mas o advogado dele estava recorrendo para a última das últimas instâncias. Bom, sai a sentença de maneira irrecorrível e ele não, portanto, por óbvio, ele não pode mais recorrer, onde ele tem efetivamente a sua condição de condenado. Em isso ocorrendo, ele vai ter automaticamente revogado seu benefício do livramento condicional. Tá? Então, por crime cometido durante a vigência do benefício. Agora, o que eu quero registrar para vocês é uma coisa muito importante, e é um grande pega-ratão. Ele teve o benefício, saiu hoje, saiu dia tal do mês tal. E aí ele durante a tarde foi no mercado, foi num bar no bairro dele lá e se desentendeu que o cidadão deu uma facada no cara. Esse crime incorreu dentro do período que ele estava com o benefício do livramento condicional em efetividade. Portanto, em sendo efetiva essa questão do crime sendo cometido dentro do período do benefício, ele vai ser revogado automaticamente. Tá? Inciso segundo, quando for por crime anterior observado no artigo 84 desse Código, que fala da soma das penas. Tá? Ou seja, se somar as penas fracionadas, ele terá que ter a sua soma recalculada, e se essa soma efetivamente mudando o total de pena, ele vai ter que voltar, ter revogado, cumprir mais um período, para que daí nessa soma diferenciada, ele possa voltar, em se enquadrando novamente, para a parte externa da sociedade, ou seja, para ter acesso ao livramento condicional. Tá? Exemplo importante quando se fala do artigo 86, por exemplo, o réu é condenado a 10 anos, cumpriu 4, tá? Aí ele obteve o livramento condicional, ou seja, o que nós podemos dizer então? Então ele vai ficar 6 anos com o benefício do livramento condicional. Tá? Bom, depois, faltando 6 anos, ele é condenado para mais 15. Veja bem, ele tinha condenação inicial de 10. Tá? Cumpriu 4. Então ele recebeu o benefício do livramento condicional para cumprir fora lá do presídio 6. Tá? Quando ele estava cumprindo, para cumprir 6, ele foi condenado em outro crime por mais 15 anos. Tá? Então nós estamos falando que dessa pena tem que ser somada. Tá? E dessa soma nós vamos ter que fragmentar a divisão para que efetivamente ele possa ter novamente um recálculo para que ele possa ter o seu livramento condicional de novo concedido. Baseado no quê? No novo cálculo das duas penas que tem que ser somadas. Tá? Bom, pessoal, observação importante. Quando nós falamos da revogação facultativa. Aonde está a revogação facultativa? Está no artigo 87. O que diz o artigo 87? O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Bom, por óbvio, tá? Eu já falei isso antes, inclusive. Quando o cidadão deixar de cumprir qualquer uma das observações impostas na sentença, tá? Ele poderá ou deverá ter seu livramento revogado. Tá? Isso é importante dizer. Também quando for irrecorrivelmente condenado. Se ele for condenado por uma sentença que transitou em julgado de maneira irrecorrível, também haverá a revogação. Tá? Bom, observação importante ainda no 87. O que diz lá? O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir em qualquer situação daquelas que diz que ele tem que manter a sua mesma postura dentro desse período de cumprimento. Se ele virar um cara brigão, uma encrenca por tudo, ser uma pessoa ruim na sociedade, ele pode e terá também o seu contexto de liberdade cancelado. Tá? Bom, com relação ao artigo 88, o que nós temos aqui de interessante no artigo 88? Tá? O 88 traz os efeitos da revogação. Nós falamos antes da revogação facultativa, tá? Efetivamente das condições, especificamente, da soma das penas. E agora quando a gente chega e aborda efetivamente os efeitos da revogação. Ou seja, sendo determinada a revogação, quais efeitos ela vai gerar? Tá? Que efeitos geram essa revogação para o sistema judicial, para o sistema jurídico e para o próprio cidadão? Vamos lá. O que diz o artigo? Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Veja bem, quando for revogado o livramento,
não poderá ser novamente concedido. E salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta a pena do tempo que esteve solto. Veja bem. Se o benefício for revogado, tá? Efetivamente de uma maneira irreversível, aquele período que ele ficou solto não vai mais computar como pena cumprida. Vai voltar e volta a dar estaca zero de cumprimento. Veja bem que detalhe interessante. Tá? Bom, outro efeito. O réu condenado por crime cometido durante a vigência do livramento, ou seja, ele está com livramento, comete um crime. Tá? Não poderá mais pleitear outro livramento. Ele vai ter que ficar no grão. Tá bom? E o tempo que ele ficou solto vai ser desprezado como período computado de cumprimento de pena. Tá? Artigo 88. Outra observação. O réu perde o benefício do livramento condicional quando ele descumpre condições impostas na sentença. Já falei. Isso é uma observação importante. Estou com a garganta aqui no ar-condicionado. Só um pouquinho. Pessoal, isso a gente nos traz a questão efetiva do artigo 88. O artigo 89 nos fala da extinção. Tá? O artigo 89 nos fala da extinção. O que diz o artigo 89? O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo que responde o liberado, por crime cometido na violência do livramento. Ou seja, o juiz não poderá declarar extinta a pena, ou seja, o juiz não pode dizer que a pena dele está cumprida, tá? Enquanto não tiver transitado em julgado um outro processo que ele tenha respondido. Ou seja, ele tinha 10 anos, ele cumpriu 4. Tem 6 para cumprir o livramento condicional. Cumpriu 6. Então ele está com a pena extinta. Não, se ele tiver ainda um processo que está em fase fase decisória e o juiz tem que segurar para que essa questão pode fazer com que ele tenha esse recálculo refeito. Tá? Então é importante essa observação do artigo 89. Tá bom? Pessoal, efetivamente nós vamos agora abordar a questão final, quando interage-se na questão do livramento condicional, que é o artigo 90. O que diz o artigo 90? Se até o seu término o livramento condicional não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Isso é um contexto genérico e sintético de tudo que nós falamos até aqui. Se ele tinha 10 anos, cumpriu 4, tem 6 anos de livramento condicional, em ele cumprindo, se até o livramento, se até o fim desse período não foi revogado, ele tem a sua pena considerada a sua dívida com a sociedade paga. Ele terá a sua pena privativa de liberdade extinta, declarada cumprida. Tá bom? Então aí nós fechamos a parte do capítulo que aborda o livramento condicional. No próximo bloco nós vamos abordar o capítulo 6, que fala dos efeitos da condenação, tá? E questões concursais. Grande abraço.